Este favor está mais adiante do que a misericórdia. Por favor. Eu chego para você e peço um favor. Salvador, por gentileza, por favor, me empreste o seu carro. Eu já tenho a misericórdia dele, o amor, a vontade dele para comigo. Agora eu preciso de um favor. Nós todos os dias temos a misericórdia do Senhor que dura quanto tempo? Para sempre. Esse povo estava lá, sob o domínio de Faraó, sem favor de Deus, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, sem a misericórdia de Deus. Estava lá como que esquecido. E 430 anos se passaram, e esse povo estava lá escravizado. Quando Deus levou o povo dele para o Egito, por intermédio de José, esse povo tinha uma vida boa, tranquila e sossegada. Porque o rei que eles tinham agora, este faraó que eles tinham agora, não era o rei de antes. Não era o rei que permitiu, através de José, a chegada dele, daquele povo lá. Não era o rei que havia permitido que eles tomassem as melhores terras, que eles tomassem boas posições, que eles tivessem todo o espaço para o seu gado. Não. Agora José não existia mais. Aquele faraó não existia mais. Agora era um outro faraó. E este faraó aqui, ele representa Satanás. E todo o seu exército, e todos os seus oficiais, representam uma legião, os demônios, que oprimem. O que aconteceu com o povo de Israel durante aquele tempo? Eles eram oprimidos. Oprimidos. Irmãos, a terra que nós vivemos hoje aqui, ela representa o Egito. Ela representa essa nação, todo o povo que não tem a Deus, representa os egípcios. Nós vemos aqui agora, nesses dias, que o Egito estava clamando por libertação. Todos acompanharam? Amém. Olha como que é as coisas. Aquele povo que antes oprimiu o povo de Deus, aquele povo que antes, até um certo ponto, concordava com a opressão sobre o povo de Deus, agora eles tinham um faraó que os oprimia. Por quantos anos ouvimos na televisão? Por quantos anos? Quantos? 30 anos. Porque toda aquela rebelião, toda aquela guerra, todo aquele confronto, porque o povo não aguentava mais. Voltamos para a palavra. Não aguentava mais amassar barro para Faraó, juntar palha para Faraó. Aquele povo estava oprimido. E agora aqueles egípcios que antes oprimiam o povo de Deus, agora estavam buscando por libertação, estavam buscando por um novo rei, estavam buscando por uma terra que lhe desse descanso. E isso tem a ver, irmãos, isso está relacionado com a palavra do Senhor. Porque agora diante, nós falamos de um povo de Israel, que nós estamos diante da palavra que nos relata isso. Agora nós estamos vendo diante do povo do Egito, que vem e destitui o seu rei. Nós temos a história de Moisés que nós conhecemos e cremos. Amém? Conhecemos e cremos. Agora essa que aconteceu diante dos nossos olhos, nós ouvimos? Nós vimos o povo sofrendo consequências de um maltrato lá passado. De um povo que antes não se importou com a liberdade do povo de Deus. Que não se importou com o bem-estar do povo de Deus. E agora eles sofrem consequência dos seus descendentes. Estão atentos aqui, irmãos? Presta bem atenção nisso. A palavra do Senhor diz que as suas bênçãos lançadas sobre nós, elas vão até 1000 gerações. Amém? Amém. Amém? Amém? Você é abençoado hoje, teus filhos abençoados hoje, e o hoje, mesmo quando você não esteja mais aqui, teus netos, bisnetos, tataranetos e tataranetos e tataranetos, enquanto se estender a tua descendência, porque estão debaixo desta bênção dada de Deus. Porque um dia você falou do Senhor, um dia você pregou o Evangelho, um dia você levou a tua casa a ser salva, um dia eles viram milagres e maravilhas acontecer, converteram-se ao Senhor, viram quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aquele filho passou para outro filho, para outro filho, para outro filho. Enquanto tiver a tua descendência, será abençoado. Amém. E quando somos amaldiçoados,
Aí nós vimos, aí eu quero chegar ao ponto da glória. O que aconteceu com o povo do Egito? Uma consequência de maldição. Os descendentes, os antepassados deles, um dia oprimiram o povo de Deus, maltrataram, judiaram, escravizaram. E quanto tempo se passou até então? Eu quero dizer, irmãos, que Deus é justo. Deus é justo. O que o homem semear, isso também colherá. Os anos se passaram. Deus havia desistido de falar com o povo pela sua desobediência. Deus desistiu. E por isso temos aquela parte em branco na Bíblia, foi o silêncio de 400 anos. Deus não falou com esse povo. E ao mesmo tempo, Deus levanta Moisés. Quando ninguém pensava para quê e para quê, Deus levanta Moisés para ser o resgatador, para ser o libertador daquele povo. Deus tem levantado cada um de nós para resgatar, para libertar, para levar a cura, para levar salvação, para levar o poder de Deus a alguém. A alguém. Deus nos tirou da entranha de nossas mães com um propósito. Com um propósito. Ele diz, antes de você se formar, você ainda era uma massa uniforme no ventre da sua mãe. E ele já tinha um propósito para você. Uma massa uniforme. Uma massa. Não era um embrião ainda, era uma massa uniforme. E ele já tinha um propósito. E quando o rei naquele tempo manda, ordena, decreta para que todas as crianças fossem mortas, os meninos fossem mortos, ordena as parteiras, o pastor falou isso aqui no culto passado. Mas Deus colocou um temor no coração daquelas mulheres, porque, irmãos, quando Deus tem propósito na tua vida, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Não importa que você vai passar pelo fogo, pela guerra, pela turbulência, pela água, Ele cuida de você. A mãe de Moisés ficou até quando podia. Quando Joquebede não podia mais, soltou aquele menino na água. E Deus que trabalha sobre o propósito dEle. Irmãos, a nossa vida não tem que ser só trilhada pelo nosso propósito, mas o propósito de Deus sobre o nosso. Aquele menino foi escondido. E depois não podia mais ficar, ele estava crescendo, desenvolvendo, o choro era mais forte, o menino estava ficando robusto. A mãe dirigida pelo Senhor. Como é importante nós, como mães, sermos dirigidos pelo Senhor e não termos medo de tomar atitude. Então aquela mãe prepara um cesto, ela unge um cesto, ela cobre aquele cesto, e ela que confiava no Deus de Israel, que é o teu Deus hoje. Ela manda então soltar aquele menino na água, manda liberar aquele menino na água. Onde vai parar aquele menino? Nas águas onde banhava a filha de Faraó. Então ela